Bora lá, aula número 22. Seguinte, galera, aqui a gente vai falar sobre alguns gatilhos e técnicas de vendas, persuasão e tudo que a gente vai ter que fazer para poder vender de uma forma correta, beleza? Da melhor forma possível. É o seguinte, nós temos 7 tipos de gatilhos de vendas para disparar aquele sim que você espera, sabe? Aquela, cara, beleza, eu quero fazer o curso, beleza, me interessei. Então, esse beleza, esse sim, essa aceitação que você precisa, elas aparecem muitas vezes através de gatilhos de vendas, beleza? E eu vou passar 7 gatilhos para vocês agora. Que são o seguinte: primeiro, nada mais, nada menos do que autoridade. Quando você tem autoridade, é autoridade percebida. Eu falo muito isso com a galera que trabalha na Tucano, com a galera que é guia, comigo mesmo. Eu treinei muito isso comigo mesmo durante muito tempo. Só que a autoridade percebida ela é o quê? Se você está na rua de uma cidade estranha e precisa de informação, normalmente procura alguém que possivelmente te conheça, né? Alguém que possivelmente conheça bem a região, certo? Geralmente um motorista de táxi, um dono de uma padaria, sei lá, um policial, coisa do tipo. Outras palavras, você procura alguém que lhe pareça ter uma autoridade sobre o assunto. Então, o que você precisa ter para poder estar vendendo a The Game Digital? A autoridade no assunto. Você precisa entender o que você está vendendo, entender aquilo que você está vendendo. Então você tem que saber, tem que conhecer a The Game, tem que estudar cada módulo, cada aula, tem que absorver cada aula da The Game para você poder entender o que você faz, beleza? E é o seguinte, existem 2 formas principais de você usar a autoridade em gatilhos de vendas, tranquilo? Mostre que você é a autoridade no assunto, por meio do seu conhecimento, do conteúdo disponibilizado pela empresa, no caso pela The Game, de case de sucesso, depoimentos de clientes, depoimentos dos seus alunos, prêmios e etc. As conquistas que você ganhou já com a The Game, tanto em viagens quanto em vendas de conversão do curso, mostra que você é uma autoridade nesse tipo de solução e ganha confiança do seu cliente. Então lá na sua terceira, quarta, quinto, sexto lançamento, você já vai poder ter uma autoridade percebida muito maior do que no seu primeiro, do que no seu segundo lançamento. Porque você vai ter feedbacks, vídeos, explicação, clientes, cara, tudo aglomerado para que você possa mostrar um conteúdo exorbitante de conhecimento e experiência que você tem através da The Game Digital e financeiro também. Transmita a autoridade de outros para a sua empresa. Ou seja, mostre ao lead, por exemplo, que as técnicas que a sua empresa usa em soluções foram criadas por alguém que sabe do assunto, ou seja, que tem uma autoridade percebida. Então você tem 2 possibilidades: mostrar aquele PDF, aquele vídeo e mostrar que a The Game ela é muito boa porque alguém que sabe o que fez criou, e automaticamente utilizar a sua autoridade percebida para poder mostrar que você pode criar também. Vai anotando isso tudo, cara, é muito importante, beleza? Número 2, da autoridade você passa para coerência. Cara, coerência é o seguinte: ninguém gosta de se contradizer, ok? Então, cara, presta muita atenção na coerência. Quando fazemos isso, parecemos pouco inteligentes ou indecisos. Por isso, muitas vezes, mesmo sabendo lá no fundo que deveríamos mudar de ideia, insistimos em ser coerentes e não mudar de opinião. Então, cara, presta muita atenção no que você fala, cuidado com o que você fala, fale sempre a verdade. Uma coisa que eu prezo muito é que as pessoas elas insistam em falar sempre a verdade, porque a verdade, cara, ela nunca vai ser desmentida. A verdade, ela nunca vai ser incoerente. Então, só venda aquilo que você sabe, só venda aquilo que você realmente faz, aquilo que você aprendeu, porque aí sim você vai começar a poder dar um exemplo de uma autoridade percebida e de um conteúdo coerente e relevante para a pessoa. São daqueles exemplos de gatilhos de vendas que só vendedores mais experientes usam com facilidade. Por quê? Porque é preciso muita habilidade de persuasão em vendas para conduzir um raciocínio que se inicia com algum sim. Simples do seu cliente sobre temas de aceitação em geral e termina com a pergunta: então, nossa solução é ideal para você, não acha? Ou seja, você começa a fazer perguntas para o seu cliente, no caso, o seu potencial aluno.
Pergunte sobre a vida, pergunte então sobre o sonho, em seguida pergunte sobre o que ele faz hoje para, né, alcançar o sonho e pergunte se ele está satisfeito com a vida dele. Use esses quatro pontos. E em seguida finalize com: então, a minha apresentação pode servir muito para você, não é verdade? É claro que ele vai falar sim. Se ele falar assim, você já tem em suas mãos. Não deixe ele fugir a partir daí. A persuasão de quem tem confiança naquilo que faz é melhor do que qualquer coisa. Você não precisa mentir. É só você saber onde levar o seu cliente e apresentar a verdade para ele. Um ticket de R$97 é de alta conversão. Alta conversão. Assim, como as perguntas, por exemplo, vamos lá. Quanto menos recursos forem empregados, melhor, não? Uma interface intuitiva reduz custos de treinamentos e aumenta o engajamento, certo? Ou seja, o que eu estou falando aqui são exemplos de técnicas de vendas. Você concorda que o atendimento rápido aumenta a satisfação dos clientes? Um outro exemplo. Isso aqui são técnicas de vendas aleatórias, mas perceba o final de cada fase. É melhor, não? Certo? Você acha que tal coisa funciona? Vai surgir um sim ou não do seu cliente. Você tem que o tempo todo tirar esse sim ou não do seu cliente para conseguir entender aonde você pode chegar. E aí você entra no todas elas do tipo que seriam aceitas como verdades pela maioria das pessoas e que tem a ver com os diferenciais do seu produto ou serviço. Ao final desse raciocínio, o seu lead ele tenderá a não se contradizer e concordar ao menos em estudar a possibilidade da compra, que eu acabei de dizer. Você leva o seu lead até ao estudo e até ele pensar se ele realmente tem que comprar o seu produto ou não. Então você faz com que ele vá até o seu produto, não com que o seu produto vá até ele, entendeu? Tem muito disso. Vamos lá. 3. Dor versus prazer. O que seria isso, cara? Todo mundo fala em dor do cliente, mas sabem mesmo do que estão falando? Sobre a dor do seu cliente, sobre o que o seu cliente sente, qual a ferida para você entrar no seu cliente, cara. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque você pode estar entrando em um aspecto que pode ferir de verdade o seu cliente, e aí complicou para você. Então vamos lá. Muitas pessoas definem a dor do seu cliente com a necessidade que ele tem de satisfazer. Na verdade, a dor do cliente é o problema que o fato de não atender a necessidade traz a ele. Ou seja, o problema que ele realmente tem e a falta de solução para essa. Essa é a dor, entendeu? O problema com a falta de solução. Por exemplo, um cliente que tem a necessidade de um software de gerenciamento de projeto, um exemplo. Ele tem como dor o fato de seus projetos sempre atrasarem. Ou seja, o seu cliente, qual é a dor dele? É não conseguir largar aquele emprego. E aí, a solução que você vai apresentar é um emprego onde ele não precisa estar preso em um lugar só, onde ele possa viajar e ganhar muito mais dinheiro do que ele ganhava naquele emprego anterior. Entendeu? Essa é a diferença. Vamos lá. Número 4. Efeito halo. Efeito halo, na verdade. Uma característica positiva de uma pessoa costuma contaminar toda a sua personalidade, na ótica de quem a julga. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza. O chamado efeito halo é particularmente importante quando se tratam de pessoas atraentes e elegantes. Estudos mostram que características estéticas positivas levam a melhores resultados em entrevistas de emprego e avaliações superiores. Então vamos lá. Se você se apresenta de uma forma elegante, de uma forma que a pessoa ela enxergue aquilo como, caraca, isso é realmente bom. Olha isso aqui. Isso aqui, eu posso dizer com toda a minha convicção, é realmente bom. É realmente bom, sabe? Então são coisas que são realmente boas. Porque são bem feitas. Porque são feitas de forma estratégica para que as pessoas que estão conhecendo, elas entendam que foram feitas com carinho exatamente para elas. A sua forma de se vestir, o que você usa, o que você veste. Se eu tivesse aqui de terno, eu estaria passando uma outra apresentação. Se eu tivesse aqui de boné, eu estaria passando uma outra apresentação. Se eu tivesse com uma camisa florida e etc. Tudo é psicologia. Então toda roupa que você usa vai definir
aquilo que você quer passar para o seu cliente. Esse é o efeito halo. Número 5 eu vou pular o número 5, que é o efeito de escassez. Eu vou deixar para a próxima aula, a gente vai falar só sobre escassez. Então vamos para a prova social. Prova social é a tendência das pessoas copiarem o comportamento da maioria e dos famosos para se sentirem socialmente aceitos. Pode parecer que esse gatilho de venda só funciona com a B2C, por exemplo, no caso B2C. O que seria uma B2C e o que seria o B2B? Só para vocês entenderem rapidinho. B2B é business to business, ok? É quando você vende um produto para uma outra empresa. É de uma empresa para empresa. É business to business, ok? B2B. Faz com que... Um exemplo de uma utilização de B2B para o seu negócio, para The Game Digital. É quando você vende a sua viagem que você ganhou na The Game Digital para uma empresa que vai divulgar ou para um influencer que vai divulgar para o B2C, consumidor final. Tá? É business, no caso, para o cliente, ok? Então, vai para o consumidor final. Imagine um restaurante classe A procurando pratos, talheres e toalhas para suas mesas. O fato desses produtos serem usados e recomendados por grandes chefes ou pela maioria dos restaurantes do seu nível, com certeza influencia na decisão da sua compra. Para e repensa isso. Vou repetir. Um restaurante classe A procurando talheres, roupas de mesa, coisas para o restaurante. O fato dele ser classe A vai influenciar muito a decisão da sua compra. Ok? O mesmo vale para agências de publicidade que costumam comprar computadores da marca Apple porque sempre foi a preferida do segmento. Assim, associe o seu produto ou serviço com uma tendência de mercado e influencie os seus leads. Então, a The Game Digital é tendência. Comece a influenciar os seus leads através de tendência. Cara, tá todo mundo fazendo. Presta atenção, isso é alto padrão. Se você fizer, você vai estar incluso nisso. E aí você usa o exemplo de quê? Da Tucano Club. É segmentado, é exclusivo para membros da Tucano Club quem é afiliado. Você ganha uma exclusividade, você está dentro desse clube da Tucano, onde as viagens vão ser exclusivas, os pacotes vão ser exclusivos, ofertas exclusivas e sorteios exclusivos só para quem está lá. Isso dá uma sensação de escassez muito grande, que eu vou falar na próxima aula sobre escassez. Então a sensação de escassez ela aparece justamente quando a gente começa a mostrar esse efeito, que é essa prova social de que o que você faz funciona. Beleza? Então, passei essas técnicas, na verdade, esses gatilhos, e agora vamos entrar com umas técnicas para você poder vender de uma forma correta. Vamos lá. 8 principais técnicas de vendas e atendimento ao cliente que realmente funcionam. Por quê? São que eu anotei, está aqui anotado que são as minhas técnicas. As técnicas que eu utilizei nos meus processos e nas minhas formas de venda, na minha experiência de venda, tanto com a Tucano, quanto minhas outras empresas, quanto com a The Game, é tudo aquilo que eu fiz e que hoje me trouxeram até aqui, beleza? Então olha só, primeiramente eu comecei a pensar o seguinte, eu tinha que entender o que o meu cliente queria comprar. O que o meu cliente quer comprar? Será que ele quer comprar esse celular aqui? Será que ele realmente quer comprar o que esse celular vai oferecer para ele? O que eu vou oferecer para o meu cliente, o que o meu produto, o que o meu serviço vai oferecer para o meu cliente? Qual é a vantagem? Eu comecei a pensar no seguinte, diferencial. Qual é o meu diferencial de vendas? E quando eu descobri qual é o meu diferencial de vendas, eu utilizei isso da forma mais incisiva possível. Se eu falo que eu quero vender essa action figure aqui, qual é o diferencial dessa action figure a partir de agora? O diferencial da action figure é que essa action figure aqui, ela tá segurando um balão e ela é a cópia do It. O filme pode estar no hype, então eu criei ela no hype para vender pelo hype do filme. O diferencial é que ela é toda em material de resina, ela não vai quebrar tão facilmente, ela é isso, ela é aquilo. Eu criei a identidade e o diferencial do que eu quero vender. E aí eu entendo o que o meu cliente quer comprar a partir do momento que ele vem atrás pelo que eu tenho de diferencial. Então explora o seu diferencial. Entenda o que ele quer comprar primeiro e aí você entrega o que ele quer comprar com um diferencial.
entendeu? Se ele quer comprar um refrigerante, eu quero comprar um refrigerante, então venda um refrigerante bacana. Eu sei que é muito difícil a gente fazer comparação com um refrigerante, porque diferenciais em refrigerantes é muito complicado. Só que Coca-Cola, que através de marketing consegue se tornar todo o seu diferencial. O gosto é o mesmo, não muda, mas o marketing dela se torna o diferencial da própria. Sempre foque no benefício, beleza? Então foca no benefício. O benefício de ter isso aqui é você poder estar com um grupo seleto de pessoas que vão ter esse boneco. Por quê? Porque só tem 5 dele no mundo. Entende? Já vai com a escassez, diferencial e o benefício, tudo junto em um pacote só para o seu cliente. Isso é incrível, isso é fenomenal. Identifique possíveis através do fechamento da compra, ou seja, identifique um upsell através do fechamento da compra. O que seria isso? Quando você tá para fechar a compra em processo de venda, não deixa aquilo morrer. O mais incisivo que você puder ser no ato da compra e carismático é melhor. Se eu tô vendendo aqui o boneco, o cara gostou de tudo que ele faz, e eu tô finalizando a venda dele, e eu vou falar, cara, olha só, se você pegar ele agora, você já vem e já ganha mais esse boneco aqui do Goku junto com ele e tal, e assim por diante. Então, é claro, se você puder fazer esse upsell, se você tiver a disponibilidade de estar fazendo esse upsell, porque aí, com a disponibilidade de estar fazendo esse upsell, você começa a ter uma ampla e uma gama, né, de possibilidades de venda. Compreenda os possíveis valores de um benefício. É o que eu falei agora sobre as possibilidades de venda. Se você tem um valor a ser agregado, agregue. Não fique com medo de você perder dinheiro nessa negociação. Agregue. É claro que, óbvio, com um foco voltado à sua venda, sem tomar prejuízo. Mas agregue. Cara, agrega o máximo valor possível ao seu negócio e à sua venda. Porque quando você agrega valor, aquele cliente absorve esse valor agregado. E aí ele começa a comprar todas as vezes com você. Porque você agregou valor ao produto e tornou o seu produto uma experiência. Entenda as objeções do cliente. Beleza, o cliente começou com objeção. Para a venda de viagem, essas objeções vão ser muito, muito raras. Porque, na verdade, as objeções de valor vão ser bem difíceis de acontecer. As objeções de tempo vão ser maiores, de dias, possivelmente, sabe? Porque a gente tem aí uma carência de dias para poder estar respeitando, de finais de semana para poder estar fazendo também. Então vão ser vão ter bastante objeções desse tipo. Mas para The Game, cara, as objeções do cliente vai ser: por que eu devo pagar esses R$97 mesmo? E aí, respeita as perguntas dele. Entenda que o cliente, no quesito de, o cliente sempre tem razão, a gente sempre fala isso, mas é claro que não é uma verdade absoluta. Porém, você tem que entender que o respeito nas objeções dele deve ser mantido sempre. Fala, entendo, cara, entendo, concordo e tal, mas olha só, o que a gente pode fazer? Isso, isso e isso. Entendi sua objeção, mas olha só, além do que eu falei, é isso aqui também. Tenha em vista que é isso, isso e isso. Entenda, respeite e burle. Passe por cima dessa objeção com uma forma branda, uma forma tranquila e respeitosa. E aí você contorna as objeções. Quando você contorna as objeções, você chega ao seu foco maior. Na verdade, o foco principal dessa brincadeira toda é você entender que objeção é só uma forma do cliente ganhar tempo. Porque o cliente ele quer comprar o seu produto, mas ele tem medo de gastar o dinheiro dele, sabe? O cliente, quando ele quer comprar alguma coisa, ele precisa ter total convicção que é aquilo que ele quer. Para ele gastar o dinheiro dele, ele precisa saber que é aquilo que ele quer. Então agregue o máximo de valor possível, agregue o máximo de experiência possível para que as suas vendas elas sejam sempre focadas em atender as necessidades do seu cliente, mas só que atender as necessidades
de uma forma diferente, de uma forma com diferencial em cima de todo o mercado. Coisa que eu sempre digo, nunca queira ser melhor, queira ser diferente, porque isso vai fazer diferença, isso vai ser melhor para você. E cara, uma coisa, você tem que saber vender. Pô, sabe conversar, sabe? Se você tá vendendo no telefone, alô, tudo bom? E aí, cara, tudo bem? Cara, como é que foi o seu final de semana? Tranquilo? Deixa eu te falar, olha só, chegou uma promoção nova. Você pode falar agora? Tá tranquilo? Ah, beleza, então vamos lá. Cara, tá vendo? É você conversar. Pô, conversa direito, conversa tranquilo, conversa aberto ali, humanizada, sabe? Não fala, ei, tudo bom? Então, tem uma coisa pra você e tal. Se você puder ouvir agora. Não, pô, não faz assim. Saiba vender. Porque aquilo que você vende, o que você tá fazendo é mudar de vida, cara. Então, foque em saber vender. Na hora que o cliente entrou na sua lista do WhatsApp, que você criou a lista do WhatsApp, cara, aborda ele da forma mais amigável possível. Torne ele uma pessoa que vai querer sempre estar ali procurando saber mais com você, utilizando você como referência, pô. Aprenda a ouvir também. Quando você aprende a ouvir, o cliente se sente respeitado. Você para e ouve. Não, claro, não, entendo. Sim. Entendi. Você mostra respeito. Então mostre respeito. Mostre respeito ao seu cliente e faça com que ele se sinta assim também. Porque todo esse processo de você entender e respeitar e ainda assim ter que burlar as objeções dele, às vezes torna um processo arrogante. E não deixa você transparecer um processo arrogante para o seu cliente, porque você vai perder a venda na hora. O cliente, ele quer ter o melhor tratamento possível. E às vezes não é o seu dia. Então saiba respeitar ele, mas saiba se respeitar também. E entenda que se você não se respeitar e não entender que quando não for o seu dia você não vai conseguir vender, e se você não respeitar esse limite, que eu expliquei lá no comecinho sobre disciplina, se você não respeitar esse limite, você vai perder a sua venda. E aí é com você. É a sua venda em jogo. Passe confiança. Dessa mesma forma que eu falei com vocês. Passe confiança exatamente fazendo isso, respeitando esses limites. Estabeleça vínculos. Quando você estabelece vínculos falando sobre a vida, proporcionando momentos. Cara, sabe como você estabelece vínculos? No pós-venda. Quando você finalizou aquela venda, o cara entrou na Game Digital e você pergunta como que tá o curso uma semana depois. Imagina que você fez 200 vendas. Cara, manda mensagem para todo mundo. Manda mensagem. Porque, sabe por quê? Porque a galera vai começar a indicar os amigos. E se eles não quiserem se afiliar, eles vão indicar você para se afiliar. Se eles quiserem viajar, eles vão comprar com você a viagem. Então, você já sabe que vai valer muito a pena você cuidar do seu cliente. Se você quer vender qualquer outra coisa, você tem que estabelecer esses vínculos. E aposte no atendimento personalizado. Completamente, cara. Personalize o seu atendimento. Não seja aquela coisa robótica. Faça uma coisa que venha realmente, assim, dar uma ampla visão diferenciada para o seu cliente e futuro aluno. Faça com que ele entenda que a The Game Digital é muito mais do que um curso de aprender a vender viagem, é muito mais do que um curso de marketing digital. The Game Digital é uma mudança de vida. Então você tem que mostrar a sua mudança de vida inicialmente e depois você tem que mostrar como que o seu cliente também vai mudar de vida. Beleza? Até a próxima aula aí. Tamo junto. Rapidinho, antes de acabar, olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Olha esse absurdo. Olha esse absurdo. Dormindo, enquanto a aula acontece, roncando. Ainda bem que a lapela não pega os roncos que o Henry tava dando, porque meu irmão. Bora, Otávio. Vambora.